de praxe, eu faço apenas boas-vindas ao palestrante, para todos os acadêmicos, uma boa tarde, acadêmicas, e devo dizer que para nós é festivo esse dia, porque estamos recebendo uma pessoa que o Dr. Carlos Almeida é admirado por todos nós pelas suas qualidades médico-científicas, assistenciais e humanas. Eu até me sinto privilegiado dele ter mencionado como amigo, porque eu me sinto um amigo. Nós tivemos por décadas, tivemos ele como referência em imunopatologia, em otologia. Era o médico automaticamente encaminhado a ele nossas preocupações nessa área. Tivemos publicações juntos e um convívio realmente que nos frustrou quando ele bateu asas, mas realmente isso não é fruto do acaso, é uma pessoa com uma expressão de longa data no exterior e o vínculo que ele mantém conosco aqui nos faz sentir que ele está presente e não fora. Mas, voltando à questão, o tema hoje, que será manifesto, é instigante, mas não me cabe apresentá-lo dentro da nossa rotina, o moderador que vai detalhar o seu trabalho, as suas publicações, a sua produção, o doutor Juliane, que vai tomar esse papel. E cabe a mim, reincido em dizer, lhe dar as boas-vindas e agradecer por estar aqui conosco e dividir a sua grande experiência conosco. Doutor Juliano, passa a palavra, então. Obrigado, presidente. Acho que é uma honra para nós contar aqui com o doutor Carlos Alberto von Millen. Me cabe fazer a apresentação formal, que não é fácil se tratando de um amigo, né? Um amigo que foi contemporâneo no Colégio de Aplicação, já fazem mais de 50 anos, e parceiro nas viagens de carona aí pela América do Sul, junto com o Zé Roque, que está aqui presente também. Bom, Carlos Alberto é médico pela URGS, tem mestrado na URGS e doutorado na Alemanha, em Aachen, e pós-doutorado em La Jolla, na Califórnia. Ele tem larga experiência na área clínica e medicina laboratorial e tem 3 títulos de especialista em reumatologia, patologia clínica e medicina do trabalho. Ele foi professor titular de reumatologia e medicina interna na Faculdade de Medicina da PUC, aqui em Porto Alegre. Também atuou como professor do programa de pós-graduação em medicina na URGS e como diretor da unidade de pesquisa clínica em reumatologia no Hospital São Lucas, da PUC. Foi diretor técnico de vários laboratórios, como o Meta-Análise, o Centro de Diagnósticos Médicos, Reuma Clínica de Doenças Reumáticas, diretor técnico da GMK Diagnósticos e foi também presidente da Sobral, Sociedade Brasileira de Autoimunidade. E atualmente, né, como o presidente destacou, ele se encontra nos Estados Unidos, é pesquisador sênior e consultor médico de importantes empresas de biotecnologia nos Estados Unidos. Tem uma experiência extensa nas áreas nas áreas clínicas de artrite e reumatismos, doenças autoimunes, determinação de autoanticorpos e biomarcadores, incluindo metabolismo ósseo e osteoporose. Tem centenas de publicações nos principais periódicos médicos e é ativo palestrante em congressos e eventos científicos internacionais, com capítulos nos mais importantes livros-textos de reumatologia e imunologia. Então, esse é um pequeno resumo do currículo do nosso convidado. Eu queria desde já deixar o nosso agradecimento por essa apresentação sobre autoanticorpos como biomarcadores em doenças inflamatórias autoimunes. Dr. von Millen, tem a palavra. Muito obrigado desde já. É um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço, primeiramente, o convite, amável convite, do Dr. Roberto Giuliani, que realmente entregou a nossa idade agora há pouco,
E também, claro, a toda a academia na figura do meu prezado amigo, querido professor, Dr. Luiz Lavinsky. Ele lembrou muito bem que temos pelo menos uma ou mais publicações em conjunto sobre doença autoimune da orelha interna. Eu cresci ouvindo que era ouvido, mas eu sei que agora se chama orelha. Então, nós temos autoanticorpos marcadores também da orelha interna. E é um grande prazer vê-lo aqui, professor Lavinsky, e estar com vocês todos e poder apresentar um pouco dessa experiência que a gente teve ao longo desse período de anos trabalhando no Brasil, principalmente, e podendo levar soros dos nossos pacientes com caracterização clínica mais detalhada possível a outras latitudes. E eu me refiro à experiência na Europa, à experiência aqui nos Estados Unidos, outros países em que a gente, no Brasil, infelizmente, sofre com algumas cercas em relação à parte financeira, à parte de recursos laboratoriais e de pesquisa, mas que aqui no exterior as coisas ficam um pouco mais fácil e eu vou mostrar a vocês onde é que a gente consegue chegar utilizando, então, de boa vontade e de network, né? De uma rede de amizades, principalmente, e contando, é claro, sempre com uma colaboração de muitos de vocês até, que me auxiliaram no período em que eu estava aí em Porto Alegre, no Brasil. Eu continuo retornando, tenho familiares em Porto Alegre, principalmente. Acho que você sabe que eu nasci em São Pedro do Sul, eu não nasci em Porto Alegre, ali perto de Santa Maria, e sempre retorno lá, que sempre voltar aos pagos é uma coisa muito boa. Mas vamos de imediato, então, à nossa apresentação de hoje. Então, como é de praxe, né, a gente começa com conflitos de interesse e eu estou colocando aqui, o doutor Juliani já me falou, eu sou consultor independente no momento, aqui nos Estados Unidos, para a indústria de biotecnologia. Então, vamos aqui ver, eu estava falando de conflitos de interesse. E, como eu disse, e o professor Juliani acentuou, eu, no momento, trabalho aqui como consultoria e particularmente para a indústria de biotecnologia, especial em testes para doenças autoimunes, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, eu mantenho esse serviço de consultas privadas por telemedicina no Brasil, eu não trabalho com indústria farmacêutica, não trabalho com seguradores de saúde, não tenho ações, não participo de boards diretivos de empresa farmacêutica. Então, isso já é um princípio que eu mantenho de muitos anos. O que nós vamos ver hoje? Duas coisas. Primeiro, classificação de doenças autoimunes. Vamos situar um pouco esse saco de gatos, que hoje é doença autoimune, e vamos falar um pouco de autoanticorpos, é claro, seu histórico, iniciando pelas células LE, tem uma motivação histórica e ainda atual, passando pelo fator antinuclear e alguns exemplos em doenças autoimunes sistêmicas. Em relação à parte de classificação, aqui vocês veem o espectro dessas doenças autoimunes, partindo desde as não órgão específicas, como o exemplo máximo é o lúpus eritematoso sistêmico, e chegando até as órgão específicas, o exemplo mais claro e mais comum, inclusive na população, é a tiroidite de Hashimoto, um hipotiroidismo autoimune, portanto. E vocês têm, então, toda uma gradação aqui, e cada vez se colocam mais doenças autoimunes, principalmente sistêmicas, nessa classificação. Hoje em dia, até a aterosclerose está se discutindo se teria esse tipo de componente. E, é claro, existem superposições. Nos complicam muitas vezes, as manifestações clínicas não são as mais claras, as mais características. O que nós ensinamos aos alunos, aos residentes, o que nós escrevemos em livros, textos e artigos científicos, nem sempre é o que nós vemos na prática. E isso, então, me fez colocar justamente essa atenção aqui, onde não é incomum nós termos um quadro de esclerodermia na pele associado à tireoidite de Hashimoto. Uma artrite reumatoide associada a uma tireoidite de Hashimoto, uma doença que acontece em até 20% da população em centros terciários, ou seja, já uma população algo selecionada. Essas doenças autoimunes sistêmicas que o reumatologista mais enxerga, mais vê no seu consultório,
e na sua atividade profissional, é artrite reumatoide, no Brasil é 0,7% a prevalência, para vocês terem uma ideia, é quase 1%. Cada 100 pessoas vocês conhecem, alguma tem artrite reumatoide, só que não aparece mais aqueles problemas todos, né, clássicos de décadas atrás, porque os tratamentos são muito eficazes e a gente começa a fazer diagnóstico muito mais precoce. E aqui tem um subgrupo, que é o subgrupo das crianças. Eu não vou entrar nesse tipo de detalhe hoje. As dermatopolimiosites, a doença mista do tecido conjuntivo, a esclerose sistêmica, com o seu fenômeno de Raynaud, que é a manifestação mais frequente, até 90% dos pacientes, o lúpus eritematoso sistêmico, com a lesão em asa de borboleta, que vocês bem conhecem, e a síndrome de Sjögren, em que nós temos aquela exoquinopatia autoimune difusa por ataque de linfócitos imunocompetentes às glândulas de secreção externa. Então, nós temos a boca seca, nós temos olhos secos e nós temos a maior causa de divórcio entre casais na reumatologia aqui nessa doença. Infelizmente, nós temos também vagina seca, com dispareunia e problemas sexuais. Isso eu estou falando de dados da literatura para vocês terem uma ideia das repercussões que esse tipo de doença pode, inclusive, ter. E, é claro, nós temos um saco de gatos muito grande nas vasculites. Aqui vocês veem desde a aorta até a veia cava, passando por todos os tamanhos e calibres de vasos, da parte arterial para a parte venosa, onde vocês têm as doenças que levam o nome de epônimos, né, de muitos colegas hoje tentando se substituir por vários motivos. A doença de BC, a doença da rota da seda, pega toda a árvore arterial e venosa em qualquer momento. Vocês têm a arterite de Takayasu, a doença sem pulso, que não dá só em orientais, tem muitos casos no Brasil, aqui também nos Estados Unidos, então pega mais a parte arterial, a doença de Kawasaki em crianças, vocês têm a granulomatose de Wegener ou a síndrome de Church-Strauss, que é uma granulomatose eosinofílica e assim por diante. Então, vocês têm todas essas doenças que eu não vou entrar em detalhes hoje, algumas têm marcadores, outros não, que é o ANCA, e as suas subdivisões. Mas aqui seria tema para nós fazermos algum outro encontro e discutirmos isso com calma, porque aqui vocês podem imaginar, pega praticamente todos os sistemas do organismo, todas as especialidades médicas, né? Então, e às vezes é muito difícil de fazer esse diagnóstico de fato. Como em tudo em medicina, em tudo que se classifica, nós temos outros. E outros, às vezes, é por dúvidas, dificuldades. A policondrite recidivante, a doença que gera problemas oculares, como uveites graves, mas, principalmente, a questão de orelhas quentes e vermelhas. Eu sempre digo para os residentes, quando um paciente sentar na frente de vocês e reclamar que as orelhas estão quentes e vermelhas, não levem para o lado cômico da história, ao contrário, pode ser uma policondrite, que é uma doença sistêmica. As síndromes paraneoplásicas, com seus componentes autoimunes, poliartralgias, poliartrites, polineuropatias autoimunes, a sarcoidose, com bastante discussão da sua etiopatogenia, e as doenças autoinflamatórias mais recentemente discutidas, por acometer principalmente o braço inato do sistema imune, em que nós temos febre familiar do Mediterrâneo, várias doenças genéticas, e acometendo muito as crianças, e nós temos superposições com doenças autoimunes. A espondilite anquilosante, por exemplo, o pessoal vivia dizendo que era autoimune, não tem biomarcador. E hoje em dia se fala muito em espondilite como sendo uma doença mais autoinflamatória do que autoimune. Então, à medida que o conhecimento evolui, também evolui nossa classificação. Mas, infelizmente, nessa área, nós ainda estamos dentro daquela máxima do filósofo, que o que o homem não conhece, classifica. Então, as classificações, é claro, não são as ideais. Chegando, então, à nossa segunda etapa aqui, que é a parte de autoanticorpos, eu queria iniciar falando um pouco sobre o VDRL. Na verdade, esse é o primeiro teste que se mostrou como biomarcador, mas embora um falso positivo.
e lúpus eritematoso. E isso em 1910, pessoal. VDRL é aqui está o nome do laboratório, eles me trocaram depois, mas ficou o nome para o teste, que vocês sabem que é um teste não treponêmico para sífilis, né? Então, partindo adiante, nós chegamos à década de 30, 50, em que o diagnóstico de lúpus, que era a doença autoimune naquele momento por excelência, embora não se conhecesse os mecanismos todos por trás das manifestações clínicas, exigia biópsias, né? Vocês tinham as glomerulonefrites, já descritas por esses dois colegas aqui, a endocardite de Liebman-Sachs, que o pessoal da cardiologia conhece muito bem, uma endocardite asséptica acontecendo em lúpus e em síndrome antifosfolípide primária, e chegando, então, na década de 40, final da década de 40, 46, 47, esse colega, o Dr. Malcolm Hargrave, descreve as células LE. Na verdade, foi uma serendipity. Talvez vocês conheçam essa história. Ele estava estudando a medula óssea de crianças. 3 crianças ele tinha em tubos de ensaio e que ele colocou dentro do guarda-pó dele, no avental. Ele esqueceu esses tubos ali, passaram-se 1, 2, 3 dias, quando ele se deu conta que aquelas amostras de medula óssea estavam ali, não na geladeira. Normalmente, o que a pessoa faria? Né? Colocaria fora, ia lá, pegava outra amostra, enfim, mas ele resolveu dar uma olhada no microscópio. E o que ele encontrou foi o que ele chamou de fator LE, ou células LE, que vocês veem aqui, são polimorfonucleares, que fagocitam restos nucleares de outros linfócitos cobertos, hoje se sabe, por autoanticorpos. Então, são anticorpos anti-DNA, anticorpos anti-DNA estona, deoxirribonucleoproteína. Mas, naquela época, ele descreveu, numa reunião do staff clínico, da Mayo Clinic, onde ele trabalhava, e essa aqui é a página da Proceedings da Mayo Clinic, em que vocês têm como primeira página 25, vocês têm a primeira descrição científica de núcleos fagocitados e digeridos por polimorfonucleares. Eram 25 pacientes com suspeita de lúpus, primeiros 3 casos em crianças, como eu falei. Graças a ele ter acesso ao microscópio, a ele ser um bom hematologista, ele chegou à descrição dessas células LE. E essas células ficaram na ribalta a partir daí e continuam até hoje. Você sabe que vocês podem pedir células LE, né? É só pegar lá na prescrição e escrever. Por que isso? Aqui eu coloco os meus arrazoados que eu acredito sejam importantes nesse sentido. Primeiro, a fama disseminou-se porque foi o primeiro teste a substituir biópsias para diagnóstico de lúpus. Primeiro teste laboratorial para tal. Por longo tempo, o fenômeno de células LE foi o teste mais específico existente para o diagnóstico de lúpus, e devo confessar a vocês, falando agora como patologista clínico, o terror do pessoal de laboratório, porque é muito chato, muito tedioso, muito intensivo do ponto de vista de mão de obra, chegar a fazer um teste adequado, que não tenha falsos positivos, saber ler o teste, etc. Reforçou-se a teoria autoimune da fisiopatogenia do lúpus, que era uma hipótese naquele momento, e estava nos critérios de classificação desde 82. Agora mudou um pouco, eu logo mostro a vocês. Caiu as células LE, mas até 2018, 19, células LE ainda estavam na classificação diagnóstica do lúpus eritematoso sistêmico. E essa aqui é imbatível, pessoal. O teste tem o nome da doença. Nenhum médico esquece de pedir qual é o teste para lúpus. É células do lúpus eritematoso, células LE. Então, isso faz com que muitos colegas, sem saber que nós temos outros exames mais atualizados, com melhor sensibilidade, melhor especificidade, melhores valores preditivos, acaba pedindo células LE e alguns laboratórios ainda provavelmente oferecem. De qualquer forma, aqui vocês veem os critérios de classificação de 82, de TAN e colaboradores, o Dr. TAN, logo vou falar nele novamente, modificados em 97 para incluir cardiolipina e anticoagulante lúpico. Aqui vocês veem ainda, ó, VDRL falso positivo, se mantendo, lá de 1910. E células LE se mantendo, de 1948, a primeira publicação.
Então, vocês têm os critérios clínicos usuais, mais critérios laboratoriais, 4 ou mais davam o diagnóstico, a classificação do paciente como tendo lúpus eritematoso. Isso se modificou em 2019, agora, em que colegas colocaram o FAN, o fator antinuclear, como porta de entrada para diagnóstico de lúpus, embora nós vamos conversar sobre isso no segmento, FAN não seja igual a lúpus, não é um teste específico para lúpus. De qualquer maneira, nós temos aqui a parte de laboratório de biomarcadores, nosso tema de hoje, e vocês veem que os anticorpos antifosfolípide, cardiolipina, beta-2, coagulante lúpico, se mantêm, proteínas do complemento baixo, e aqui se mantém anti-DNA e anti-SM com um peso grande de 6, 4, 3, 2, tem que ter 10, score de 10, para dizermos que o paciente tem um lúpus eritematoso. Aqui vocês veem a parte toda de critérios clínicos, desde serosite, doença mucocutânea, doença neuropsiquiátrica, doença renal, é claro, e assim que nós temos condições de melhor dizer se o paciente tem lúpus ou não. Na ausência de um teste patognomônico, é claro. Seria ótimo, né, nós termos esse tipo de teste em doenças autoimunes, na grande maioria isso não existe. Existem ainda 3 indicações para o teste de células ali. Eu queria deixar isso com vocês, só para vocês não imaginarem também que, às vezes, os colegas podem ser anacrônicos apenas ao solicitar esse exame. O primeiro, uma suspeita de lúpus em que o paciente não preencha todos os critérios. Uma célula LE, eventualmente positiva, poderia auxiliar. Em pacientes com sinais e sintomas altamente sugestivos de lúpus, mas que têm FAN negativo. Como eu disse antes, o FAN pode ser negativo em algumas circunstâncias. No próximo slide eu já mostro a vocês. E no exame de alguns líquidos resultantes de serosite. Vocês fazem uma punção de ascite, uma pericardiocentese, um derrame pleural, e vocês vão ter condições, eventualmente, de não ter um FAN positivo nesses líquidos biológicos, que é um dos exames a serem solicitados, mas vocês podem ter células LE presentes. Então, essas seriam as 3 indicações, no meu modo de ver, que ainda se poderia desculpar, entre aspas, as pessoas por solicitar esse exame, se é que os laboratórios ainda o oferecem. Então, o FAN pode ser negativo e ele pode ser um achado importante, porque vocês podem estar na presença de lúpus ativo, mas o FAN vir como essa figura que eu demonstro aqui. Vocês mal e mal veem alguns fantasmas de células aí no microscópio de fluorescência. Então, vocês podem imaginar, opa, meu paciente não tem enfermidade autoimune. Vamos para outra, deve ser uma infecção, essa febre de origem obscura deve ter outra natureza, já que o FAN é um exame de porta de entrada, com muita sensibilidade, para nós verificarmos se existem autoanticorpos. Na verdade, existe sim autoanticorpos em altos títulos, muitas vezes, que podem estar presentes. Eu, por exemplo, quando penso que o paciente possa ter uma doença autoimune, eu não peço só o FAN, eu já peço esses outros que eu estou mostrando aqui, porque eu sei que poderia vir negativo e o paciente, sim, ter esse tipo de doença. Por exemplo, uma síndrome de Sjögren ou um lúpus, anti-SSA e anti-SSB, em altos títulos, podem cursar com FAN negativo. Por que isso? Porque o substrato dessas células tem pouco autoantígeno SSA, autoantígeno SSB. Tem poucas dessas proteínas, elas são muito pequenas, elas são muito voláteis, vamos dizer assim. Vocês colocam essas células numa lâmina de vidro para poder olhar no microscópio, vocês fixam, vocês permeabilizam essas células, puf, vai-se embora todas essas proteínas, portanto, mesmo que o paciente tenha autoanticorpos no sangue, eles não conseguem aderir a proteínas que agora já não existem no substrato. Então, anti-GO1 também, anti-RNP ribossomal, que só acontece em lúpus, 3% dos lúpus, praticamente 100% específico, portanto importante, e os anticorpos antifosfolípidos, que estão em membranas, não estão em núcleo ou citoplasma. Então, essa situação aqui é muito importante, porque muitas vezes há necessidade de se pedir anticorpos específicos em alguns pacientes que o quadro clínico não esteja claro. Retornando um pouco à nossa história, só para vocês terem uma ideia, em 1954 foi descrita a imunofluorescência já. E em 57
no Instituto Rockefeller de Nova York, já se descobria a habilidade do fator LE, assim chamado a célula LE na época, de se ligar às ribonucleoproteínas, portanto, DNA mais as suas proteínas associadas. Então, vocês veem que a coisa vem de longa data já. E também, em 1957, já se sabia que havia anticorpos anti-DNA. Hoje, marcadores específicos para lúpus, né? E que, inclusive, oscilam conforme a atividade da doença. Vocês veem aqui a maneira como hoje isso é visto na fluorescência, essas bolotas enormes aqui, que corresponde ao núcleo e ao cinetoplasto, a parte onde tem DNA mitocondrial, nesse ser flagelado aqui, unicelular, que é a Critidia lucili. A Critidia lucili, eu nunca descobri quem é que viu isso pela primeira vez, mas esse ser aí, unicelular, é parasita do intestino de moscas. Então, algum pesquisador maluco aí descobriu isso e nos ajuda muito porque é um ser, portanto, que cresce em qualquer condição laboratorial. É muito fácil criar esse ser unicelular aqui, flagelado, e colocar numa lâmina de vidro e ver no microscópio após o ensaio de fluorescência. Então, vocês veem um quadro aqui altamente positivo. Qual é a especificidade desses anti-DNAs para lúpus? É 95%. Sensibilidade 70% em lúpus ativo. Fluorescência é um fã homogêneo, como vocês veem aqui, as células são homogêneas. E vocês podem fazer o ensaio específico, então, na Critidia lucili, porque o fã, como eu disse a vocês, não é específico. Existem outras maneiras de vocês terem fã homogêneo também. Eu logo mostrarei a vocês. Então, aqui por que é homogêneo aqui no núcleo? Porque a nossa cromatina, nosso DNA, e nas células em repouso, que vocês estão vendo aí, elas não estão em mitose, vocês estão vendo que está cobrindo toda a superfície do núcleo, né? Então, os autoanticorpos dos pacientes vão lá, encontram os seus autoantígenos cognatos, no caso, DNA de dupla hélice, aqui é DS porque é double-stranded, e vocês, então, têm esse padrão homogêneo, difuso em todo o núcleo. Aqui está a forma tridimensional da Critidia, e existem associações clínicas com todos os autoanticorpos, ou quase todos. Atividade de doença, eu já falei a vocês, glomerulonefrites, existem anticorpos anti-DNA em altos títulos, vocês tratam, a nefrite melhora, o anti-DNA cai. E manifestações do sistema nervoso central. Você sabe os casos de lúpus com psicose. Muitas vezes eu fui chamado aí nos hospitais para verificar pacientes internados em psiquiatria e o paciente estava conversando com Jesus ali no canto do quarto de hospital e alguém da família disse, não, ele tem dor nas juntas. E aí o colega nos chama, né? E a gente vai atrás e verificar o que está acontecendo. Apenas um exemplo rápido para vocês. E, é claro, existem anticorpos específicos também com fã homogêneo, no caso de estonas, no caso de lúpus droga induzido. O pessoal da cardiologia há muito tempo usou procainamida, outros antiarrítmicos, e esses muitas vezes geravam dores articulares, e quando a gente ia olhar, um fã desse tipo aqui, e o paciente estava fazendo um lúpus droga induzido. Portanto, o pessoal da neurologia também. O pessoal da pediatria ou neuropediatria dando algum tipo de feniledantoína, por exemplo, a pacientes com convulsões, e essas pessoas, então, poderiam desenvolver quadros de lúpus. E é um prognóstico bom, né? Porque a gente para o remédio, o lúpus cura, depois de vários meses, mas quando a gente descobre isso, é muito importante. Aqui estão os anticorpos responsáveis pelas células LE, que nós sabemos hoje, deoxirribonucleoproteína, cujo sinônimo é antinucleossomas ou cromatina. Aqui vocês têm um cromossomo desenrolado nesse cartoon e vocês veem que essas voltinhas aqui do DNA, na verdade, estão sendo feitas através da propriedade de algumas proteínas que são estonas, que vocês veem aqui em aumento, né? Então, a fita em verde dá 2 voltas em cada subunidade, e vocês veem aqui dentro outras subunidades, as proteínas que são as estonas. Então, isso tudo também dá padrão homogêneo, inclusive em célula em divisão, como vocês estão vendo aqui à direita embaixo, mãe e filha. Então, às vezes, a gente capta isso
no exame do laboratório, olhando a lambda. Eu queria aqui fazer a menção da pessoa mais importante em autoanticorpos, e também uma homenagem, porque esse aqui foi meu professor aqui nos Estados Unidos, quando eu fiz o pós-doc aqui em San Diego, na década de 90. Ele continua ativo à sua maneira, ele está vivo, reside aqui ainda em San Diego. Ele é professor emérito do Departamento de Medicina Molecular, ele é reumatologista, originário da Malásia, fez a sua formação na Johns Hopkins, em Baltimore, se formou em medicina, e a partir daí ele dedicou a vida à pesquisa. E ele foi o primeiro a descrever vários dessas siglas e nomes aqui que vocês conhecem: anti-SM, anti-RNP, SSA, SSB, anticentrômero, anti-SL70, LKM, hepatites autoimunes e tantos outros sistemas autoanticorpos. Então, Dr. Eng Tan é uma referência para todos que estudam essa. Aqui está o primeiro artigo que se tornou famoso, que foi a descoberta do anti-Smith, ou anti-SM, em 1966. E aqui estão os ensaios que ele fez por imunodifusão radial, era a técnica que existia na época, muito simples, mas muito elegante, e publicou, então, no Journal of Immunology, um jornal importante já desde aquele momento. Ele estava trabalhando na Rockefeller University também. Então, a partir daí, se descobriu o que o SM representava para lúpus. E, na verdade, em lúpus ativo, a sensibilidade é baixa. Vocês estão vendo aí que 1/3 dos casos, no máximo, apresenta esse anticorpo. Só que se vocês têm esse anticorpo, é lúpus. Esse, sim, é quase patognomônico, né? Vocês veem a especificidade altíssima aqui. Então, é sempre importante que, na suspeita de lúpus eritematoso, a gente fazer essa determinação. Vocês veem a molécula aqui, o backbone de SM, que são, na verdade, várias proteínas superajuntadas e que os anticorpos reconhecem nessa circunstância. Aqui vocês têm o padrão de FAN, é um FAN nuclear pontilhado, diferente do anterior que eu mostrei a vocês, e vocês veem que a célula em divisão, essa célula está em profase, ela vai entrar em divisão. Essa célula está negativa. Então, na verdade, esse é um anticorpo, um autoantígeno, melhor dizendo, que desaparece durante o ciclo celular. Isso é importante porque alguns anticorpos só aparecem no ciclo celular. E as associações clínicas são importantes porque determinam um lúpus com mau prognóstico. Quando vocês têm anti-SM, vocês podem ter um lúpus que vai para a psicose. Vocês têm um lúpus que vai para convulsões. Vocês têm um lúpus que vai para glomerulonefrite difusa aguda, por exemplo, ou fibrose pulmonar, que é mais raro em lúpus, ou pericardites ou outras cirrosites. Então, quando o paciente tem esse tipo de anticorpo, a gente abre os 2 olhos bem grandes e a gente acompanha mais de perto e a gente é mais incisivo na terapêutica. Eu estou dizendo que determina, portanto, prognóstico. Alguma dúvida? Eu tive a oportunidade de publicar com o Dr. Tan, então, vários artigos originais. Aqui nós escrevemos anticorpos contra os citoplasmas, estão vendo o esqueleto da célula. Isso aqui é contra a miosina não muscular e hepatite C. Nós vimos 600 pacientes na época e 3 só tinham esse anticorpo. Quando a gente descobre um anticorpo desse, é uma raridade, né? Mas a partir da publicação, todo mundo começa a enxergar, todo mundo começa a ver. O que parecia uma sujeirinha no microscópio, na verdade, o pessoal começa a se dar conta, e aí vira um marcador, muitas vezes, importante. Eu acho que nós não temos oftalmologista hoje, pelo menos não estou vendo aqui, mas falando de síndrome de Sjögren, em 1933, o oftalmologista Henrik Sjögren, morando em Enköping, na Suécia, descreveu síndrome de Sjögren, olhos secos. 5 casos em artrite reumatoide. O pessoal da Suécia, na época, década de 30, século passado, disse que era mentira. Ele era um oftalmologista inexpressivo do interior lá. E, na verdade, hoje a síndrome de Sjögren é a segunda doença sistêmica autoimune mais frequente depois da artrite reumatoide. Então, você sabe que o conceito de raridade em medicina é muito relativo, né? Nós só diagnosticamos o que conhecemos. Então, quantos diagnósticos passam na nossa frente e a gente não se dá conta? Fizemos alguns artigos de revisão, inclusive para revistas brasileiras, com algumas técnicas, e publicamos um atlas de fluorescência,
que justamente mostra aí na capa, vocês estão vendo alguns padrões, e que a gente teve a felicidade de ter uma boa penetração, vários laboratórios até hoje ainda utilizam como base ali do lado do microscópio para identificar esses padrões. Mas qual é a utilidade desses autoanticorpos? Eu disse a vocês, primeiro, diagnóstico, eu dei o exemplo de lúpus, mas existem critérios de classificação para doença mista do tecido conjuntivo, para esclerose sistêmica, polidermatomiosite, síndrome de Sjögren, todos utilizam autoanticorpos dentro da sua caracterização. Média atividade da doença e, portanto, é claro, pode-se ver evolução de terapêutica. O anti-DNA e a anticromatina no lúpus, por exemplo, vocês podem saber como é que está indo o tratamento da glomerulonefrite, ou da miocardite, ou da serosite, etc. Antihistonas, eu falei a vocês, em lúpus droga induzido. E dão um prognóstico. Anti-Jo1 é um sistema citoplasmático que dá prognóstico em polimiosite, é a síndrome antissintetase. Eu estou vendo o pessoal da pneumologia, que está conosco aqui hoje, que estão acostumados, com certeza, a verificar a fibrose pulmonar, seu diagnóstico diferencial, e quando a gente consegue ver um anticorpo antissintetase, a gente um pouco treme nas bases, porque a gente sabe que é difícil o tratamento, embora os novos recursos terapêuticos os ajudem muito. Anti-CCP em artrite reumatoide, eu não vou entrar nisso hoje, mas também determina mau prognóstico na artrite reumatoide, não é o fator reumatoide per se que diz isso, e esse anticorpo anti-1-RNP, é o ribonucleoproteína, no lúpus, também nos dá um bom prognóstico daí, porque aí caracteriza um lúpus com miosite, com fenômeno de Raynaud, um pouco de artralgia, mas não pega órgãos sistêmicos internos. Então, quando a gente tem um lúpus com anti-RNP, a gente fica satisfeito, a gente pode dar essa notícia para o paciente. E é claro que existe uma outra utilidade que não está dentro da nossa atividade usual, né? Isso aqui já é parte do pesquisador, o PhD, o biólogo, o bioquímico de bancada, porque eles pegam esses marcadores que a gente descobre nos nossos pacientes e vão usar em pesquisa básica, e vão usar para descobrir, isolar, purificar proteínas intracelulares, identifica as suas funções biológicas, é uma enzima, qual é o alvo desses anticorpos, né? Qual é a estrutura? E muitas vezes novas proteínas são descobertas através disso. E, é claro, permite que se formule vários imunoensaios diagnósticos que chegam no seu devido momento ao laboratório, e isso é oferecido a todos para se poder fazer diagnóstico. Além disso, os anticorpos permitiram estudos de associações com sintomas, eu mostrei para vocês, mas também com a parte de genética, a parte de HLA. O sistema HLA, que é utilizado em transplantes, como vocês sabem, também pode-se fazer associações, embora não se utilize na clínica normalmente, mas nos dão situações muito interessantes. Se diz hoje em dia que não tem doença autoimune quem quer, mas quem pode. E quem pode é quem nasceu com uma predisposição. E, portanto, o camarada que nasceu DR2, tem esse aplótipo, ele vai poder ter anti-DNA e anti-SM. Mas ele não vai ter SSA, que é o DR3, é o outro aplótipo. E se ele for DR4, aí ele está bem na parada, no caso do lúpus aqui, que é o nosso exemplo, porque ele vai ter, como eu disse, artrite leve, uma miosite, fenômeno de Raynaud, vai responder bem ao tratamento. Então, a genética determina o aparecimento de um autoanticorpo e determina os sintomas ou subgrupo de pacientes com lúpus, com polimiosite, com dermatomiosite, esclerose sistêmica, etc. Então, eu dou o exemplo de lúpus, vocês podem imaginar que isso é verdadeiro em várias outras circunstâncias. Esse FAN células EP2, eu disse a vocês, é um MET screen, ele é muito sensível, ele é extremamente sensível. E, como todo teste muito sensível, ele perde em especificidade. O mais importante é que mais de 30 padrões já foram reconhecidos, vocês veem alguns aqui nucleares, de membranas, citoplasmáticos, e eles podem corresponder a autoanticorpos específicos. Então, se o clínico recebe um FAN nuclear homogêneo e tem clínica adequada para isso, e por isso ele pediu esse exame, ele está pensando em autoimunidade, ele sabe que, ou ele vai onde está esse conhecimento, e ele vai saber que pode ser antihistona, antinucleossoma, pode ser também anti-DNA. Isso nós já vimos aqui hoje. Então, conforme o padrão,
o médico pode solicitar exames específicos que auxiliem no diagnóstico. Vamos simplificar. São 4 padrões básicos, tá? Nós temos nuclear homogêneo, mostrei a vocês, o pontilhado, nucleolar, o nucleolo, e membrana nuclear. Então, o que acontece? Vocês podem ter um homogêneo, eu acabei de dizer a vocês quais são os autoanticorpos que podem estar presentes. Vocês têm um padrão pontilhado, pode ser o SM, pode ser o RNP, pode ser o SSA. Vocês têm um nucleolar, vocês vão ter outros tipos de autoanticorpos. E periférico, ainda outros tipos também, cada um com suas associações de doença. Mas como utilizar esses autoanticorpos na prática médica? O mais importante que eu vejo é isso aqui. O FAM apenas pode ser interpretado à luz do quadro clínico. Existe, na verdade, um exagero de solicitação desse exame por várias especialidades médicas. A última que eu vi, inclusive aqui, o pessoal de medicina do trabalho está pedindo FAM para entrar em alguns serviços específicos, o que não faz o menor sentido. Até porque FAM está comprovado, sobejamente, em vários países, vários estudos, ocorre em pessoas normais, assim como o fator reumatóide. Conforme a idade e conforme o país, nós temos até 15% de pessoas, títulos mais ou menos baixos, em que o FAM é positivo e a pessoa não tem nada e nem vai ter em acompanhamento de 5, 10 anos. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa situação. Uma moça de 25 anos, no seu primeiro emprego, faz uma entrevista, passa em todas, mas vem um FAM falso positivo, ela perde o emprego. E ela não tem nada, ela não sente nada e nem vai ter. Então, tem que ter muito cuidado nessa situação. Por isso, eu coloquei aqui sobre a situação de interpretar sempre à luz do quadro clínico. Portanto, se vocês pedem exames demais, vocês, eu digo, os nossos colegas em geral, o valor preditivo positivo vai ser muito baixo, né? Como é que eu vejo essa situação? Eu tenho um paciente, por exemplo, de 40 anos, ele tem dor articular e ele tem fenômeno de Raynaud. Está sentado na minha frente. Que exame eu vou pedir? Eu posso pedir vários, eu vou pedir o FAM. O FAM vem 1 para 1.280, nuclear e nucleolar pontilhado. Eu peço um exame específico. Pode ser, o laboratório me ofereceu esse aqui, o Western Blot, eu já falo sobre ele. Podia ser uma ELISA, qualquer outra. E vem uma banda com 100 kilodaltons. Específica, uma banda, ou seja, uma proteína está sendo reconhecida, ela tem o peso molecular de 100 kilodaltons pelo soro desse paciente, por um autoanticorpo específico. Eu parto da clínica do paciente, aquilo que eu falei antes, eu vou para um teste de triagem de alta sensibilidade, e vou para um teste específico de alta especificidade para ter certeza onde é que eu estou pisando. E vocês podem traduzir isso aqui para todas as situações em que vocês têm na especialidade de cada um. E aqui, no caso, uma banda de 100 kilodaltons corresponde nesse ensaio à presença de anticorpos anti-SL70, que são característicos típicos de esclerodermia. Então, o médico consegue fazer o diagnóstico de esclerodermia. O que acontece hoje em dia? O pessoal esquece a clínica e pede direto o FAM. Aí não tem como interpretar, não tem como chegar ao diagnóstico nessa linha de raciocínio aqui. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, e eu sempre procuro orientar os colegas a esse respeito, principalmente residentes, estudantes. Os resultados de imunobloto, como eu disse para vocês, são específicos. Né? Aqui vocês têm padrões de peso molecular que a gente consegue fazer nesse ensaio. Vocês têm estruturas de células que são moídas e que passam por essas membranas. Depois vocês jogam vários soros de pacientes. Isso aqui é, claro, uma figura, não é um soro. São vários que eu misturei aqui e fiz um Western blot para dar aula, justamente. Aqui vocês têm SM, tem essas bandas aqui específicas, o SSA cai aqui, o RNP cai aqui, em torno de 70 kilodaltons e assim por diante, tá? Então, com isso, a gente sabe que são soros específicos. Como solucionar problemas de nomenclaturas e associações clínicas? Qual é o problema aqui? No mundo inteiro, pessoal, não tem nomenclatura estandardizada. E eu já vou mostrar o problema no Brasil no próximo slide. Existe uma interpretação falha de padrões no microscópio, é claro, tem muito técnico aí que não sabe o que está vendo, né? Isso aqui exige um treinamento de 3, 4 anos de cotidiano no microscópio, senão vocês não vão ter bons resultados. E
informações esparsas sobre associações clínicas, o médico recebe, é um FAM pontilhado grosseiro. Onde é que vocês vão procurar isso para ter uma noção de qual é a associação, o que esse paciente tem? O que significa esse exame? E isso está muito esparso na literatura e a gente não tem tempo, na verdade, de procurar. Como otimizar o uso do FAM, portanto, na atenção ao paciente seria o objetivo. Aqui está, para vocês terem uma ideia, o que moveu nós formarmos, no ano 2000 já, os consensos brasileiros de FAM. E eu logo vou mostrar para onde isso chegou. Os consensos brasileiros de FAM começaram tentando superar impasses de nomenclatura. Vocês estão no Piauí, você recebe isso aqui como FAM pontilhado. Em Porto Alegre também. Vocês estão no Rio, vocês recebem moteado. Vocês estão em Minas Gerais, enovelado. Vocês estão no Espírito Santo, é granular, e sabe lá quantas outras denominações. Portanto, se o paciente se move, ou por algum motivo ele for fazer uma consulta, uma segunda opinião em São Paulo, vocês recebem um exame que vocês não têm como interpretar. Vocês não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, com base nesse tipo de situação, foi que a gente tentou organizar a nomenclatura, primeiro consenso nacional para a padronização dos laudos. Isso foi na Universidade Católica de Goiás, em agosto de 2000, e nós reorientamos para árvores de decisão citoplasmática, nuclear, nucleolar, etc. Não vou entrar em detalhes nisso hoje, é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui já foi no 4º consenso, em 2012, já saiu o 6º consenso, há 2 anos atrás, e, em geral, o grupo se mantém, é o mesmo grupo, eu devo estar por aí em algum lugar, e são professores de imunologia, patologia clínica, biomédicos, médicos envolvidos nessa área do diagnóstico de doenças autoimunes. Então, é algo que veio muito bem, foi muito bem recebido pela maioria dos laboratórios, e provavelmente, se vocês recebem resultado de FAM hoje, vocês têm lá embaixo escrito padronização do laudo de acordo com os consensos brasileiros de FAM. Então, isso foi uma ideia boa que vingou a tal ponto que se transformou em internacional. Nós conseguimos, em 2014, um congresso, aproveitando um congresso de autoimunidade em São Paulo, nós fundamos o Consenso Internacional de Padrões de FAM. E esse está aqui, eu convido vocês a guardar esse endereço aqui, porque aqui vocês conseguem todos esses padrões, todas as associações clínicas, todas as descrições. E se vocês souberem falar alguma outra língua, nós temos em 19 línguas esse tipo de informação. E aqui vocês estão. Do inglês até o ucraniano. Aliás, o ucraniano foi o último a ser colocado, junto com os japoneses. E foi muito bom, mesmo em um período de guerra, agora, 6 meses atrás, a gente conseguiu colocar o ucraniano no ar. Então, é um grupo muito grande de pessoas que nos ajudaram, são 15 pessoas que formam o núcleo de decisão e de formação, digamos, intelectiva desse processo todo, e nós chegamos, então, a algumas conclusões que estão sendo usadas hoje em boa parte dos países que tentam ter essa estandardização desse exame, que é um pouco complicado mesmo. Né? Do Brasil, nós temos aqui o Dr. Wilson Cruvinel, que é diretor da Faculdade de Biomedicina da Católica de Goiás. Esse aqui vocês conhecem. Deixa eu ver quem mais. O professor Paulo Francisco Antônio, médico de Goiás também. Nós temos quem mais? O doutor Luiz Eduardo Coelho Andrade. Quem trabalha com o laboratório Weiman, o Luiz Eduardo está em São Paulo e é o chefe da imunologia do laboratório Fleury e da Unifesp. Então, é para ele que vocês têm que reclamar aí quando não sai direitinho ou algum outro exame. Tá? Então, esse é o grupo que faz essa parte toda, inclusive de traduções. Aqui é a árvore como está hoje em dia. Não é para vocês olharem tudo, eu só queria chamar a atenção 2 coisas. Primeiro, aqui estão as classificações mais importantes, como negativo, eu disse para vocês que negativo pode ser importante, os nucleares, os citoplasmáticos e os mitóticos. Então, aqui vocês têm praticamente o que abarca aqueles 30 padrões que eu disse que estão descritos, digamos, oficialmente por esse grupo internacional. E nós temos 2 tipos de laudos a serem dados pelos laboratórios. Tem laboratório que está começando a trabalhar, tá? E então nós dizemos que tem que ser nível competente. O laboratório tem que ler um padrão nuclear centromérico. Ele não pode deixar passar um centromério, porque isso aqui é diagnóstico de esclerose sistêmica. Então, isso está em laranja.
E o que está em verde já é laboratório hiperespecializado. É um padrão, digamos, gente que já está há mais tempo, e ele pode chegar a um padrão, então, mais específico e oferecer para o médico, dizendo, olha, é um nucleolar pontilhado, acha que se trata de um anticorpo anti-PMSL que se encontra em polimiosite escleroderma. Então, isso tem que ser um laboratório já muito mais cadenciado, podendo classificar muito melhor, mais de forma aprofundada, esse tipo todo de achado. Então, como é que vocês se afiliam ao ICAP? Isso é gratuito, é claro. Aqui é só entrar, colocar alguma coisa, médico, tal, ligação acadêmica ou não, e qual é o interesse, e pronto. Você já está lá dentro e pode usufruir de todas as informações. Tem posters, tem várias coisas, inclusive para alunos residentes, eu acho que é bem interessante, por isso eu trouxe essa informação. E, é claro, nós temos não apenas os sinônimos que existem na literatura, aqui no caso do nuclear homogêneo, só para dar um exemplo para vocês, a descrição do padrão, que interessa mais ao laboratorista, sempre em inglês à direita, os antígenos associados, padrão nuclear homogêneo, histonas, nucleossomas, anti-DNA, como eu disse para vocês. E as enfermidades associadas. É claro que existem 2 níveis de informação, as mais comuns e aquelas que existe só um caso, 2, que veio da Rússia e da Sibéria e que mostrou uma associação possível. Isso também está aqui, porque a gente vai acompanhando a literatura e deixando tudo atualizado. O último artigo que nós pudemos publicar é sobre como relatar esse teste. Qual é a maneira o que o relatório do teste de FAN deve conter, e isso também está lá. Tem vários padrões, eu não vou me deter, é claro, até porque seria um absurdo, né, a gente tentar esgotar qualquer coisa. Eu vou dar meia dúzia de exemplos mais aqui para vocês, e depois ouvir algumas perguntas, se tiver. Então, é claro que existe padrão, por exemplo, centromérico. Né? O centromérico na esclerodermia limitada, aqui está um fenômeno de Raynaud, com a esclerose sistêmica e esclerodactilia. Progressão para hipertensão arterial pulmonar é uma possibilidade. A gente dizia que era um quadro mais benigno quando tinha centromérico. Aqui está o FAN, centromérico, o padrão, mas, na verdade, a gente sabe hoje que, ao longo do tempo, se esses pacientes não são controlados, eles vão para a hipertensão arterial pulmonar, um quadro grave. A síndrome de Sjögren primário pode ter centromérico. Pouca gente sabe disso, e também a colangite biliar primária, ex-cirrose biliar primária. Então, o padrão centromérico não é patognomônico de esclerose sistêmica, como por muito tempo se pensou. Um outro padrão pontilhado é o anti-SSA-RHO, que gera fotossensibilidade, lúpus neonatal, vocês veem aqui, transmissão transplacentária. A gente tem que trabalhar muito essas mães lúpicas junto com o cardiologista e fazer exames fetais e tudo. Essas crianças nascem com bloqueio AV congênito e são praticamente natimortos. Se a gente não tem esse diagnóstico prévio, a gente perde, não a mãe, mas perde o neném. Então, é extremamente importante saber que a mãe tem SSA, por exemplo, porque é IgG. IgG é uma molécula pequena, passa a placenta e pode gerar esse tipo de quadro. Lúpus cutâneo subagudo, vocês veem essa moça aqui. E síndrome de Sjögren, é claro, com SSA dá o nome, né? Síndrome de Sjögren tipo A. As reatividades antinucleolos são muitas, aqui vocês veem alguns exemplos. Já se sabe quais são a especificidade molecular, não vou entrar em detalhes, e acontece, por exemplo, o SL70 é um padrão nucleolar. O PMSL também acontece na superposição polimiosite com esclerodermia, vejam que é bem intenso esse padrão, e a fibrilarina, acontece em esclerose sistêmica, em geral, pessoas da raça negra, com acometimento intestinal importante e hipertensão pulmonar. Então, a gente sabe, vendo qual é o anticorpo específico, onde é que nós estamos pisando, o que nós temos que atentar na evolução desses pacientes. Aqui nós temos um pouco de citoplasmático, só para dar uma ideia para vocês. Aqui vocês têm o RNP ribossomal. Eu disse a vocês que ele é específico de lúpus, vejo que é um padrão eminentemente citoplasmático.
E tem muito laboratório que não lê citoplasmático. O nome do exame é fator antinúcleo, né? Então, eles acabam lendo só o nuclear e se esquecem do resto. Então, esse slide aqui é muito importante saber se vocês estão usando laboratório, se isso está sendo lido. Aqui vocês têm um mitocondrial, que acontece em colangite biliar primária, principalmente. Vejo que as mitocôndrias estão no citoplasma. Aqui vocês têm um padrão de anti-Jo1, de RNA sintetase. Essas sintetases também saem do núcleo e vão para o citoplasma, né, para promover a formação proteica na translação e transdução. E aqui vocês têm um padrão dito lisossomal, esses pontos todos aqui, que pode acontecer em síndrome de Sher. Então, vocês veem que existem alguns padrões citoplasmáticos que são extremamente importantes, não se deve perder. Este aqui nós escrevemos não faz muitos anos, eu olhava isso aqui e dizia no meu microscópio, isso aqui é sujeira. Isso está cheio de risco e uns anéisinhos aqui. Até que eu conversei com um colega, juntei uns 12 soros desses aqui, conversei com um colega da Universidade da Flórida, ele disse, não, vamos dar uma olhada. E aí ele tinha condições para isso, como eu disse no início, a gente se socorre, né, do network. E publicamos na Antiviral Therapy, em 2012, a discussão de padrão em círculos, ou anéis e bastões, que acontece depois de pacientes terem tratado sua hepatite C com ribavirina, que nem se trata mais, esse padrão está desaparecendo. Mas, na época, foi muito bom porque se descobriu um novo sistema, que era o antígeno disso. O antígeno era, então, essa inosina monofosfato dehidrogenase, que não se conhecia bem o que se fazia, e hoje em dia, graças à existência desse autoanticorpo humano, o pessoal lá da Flórida conseguiu, com os nossos soros, fazer essa avaliação, e se viu que quem fazia isso era a ribavirina mesmo, né? Como tratamento junto com o interferon. E esse autoantígeno aí regula toda a proliferação celular. Então, pode ser marcador, inclusive, de tumores hoje em dia. Se vocês tiverem vontade, aqui está o capítulo que eu tenho nesse livro do Henry, de muitos anos já. Essa aqui é a 4ª ou 5ª edição que eu auxilio. E o capítulo 53 da última edição é nosso, laboratório, avaliação clínica laboratorial das doenças reumáticas autoimunes sistêmicas. Aí a gente se estende bastante, e bastante coisa, como vocês podem imaginar, que eu deixei de fora por gosto, mas que deve ter em várias bibliotecas, mesmo em Porto Alegre, é um livro importante dessa área. Eu gostaria de concluir dizendo que os autoanticorpos, então, permitem diagnóstico e prognóstico em doenças autoimunes, ainda bem que eles existem, nos auxiliam no dia a dia, são excelentes ferramentas para a descoberta de novas proteínas e funções intracelulares. O FAM é um método de triagem, ele é inespecífico, tem muito colega colocando FAM igual a lúpus, lúpus igual a corticoide. E essa equação não fecha, não pode se manter. É fundamental que a gente vá mais a fundo e ensine mais esse pessoal. Solicitar autoanticorpos específicos, conforme, então, o padrão do FAM, e a clínica do paciente, que é sempre primeira e fundamental. Eu gostaria de agradecer, esse é meu e-mail, qualquer pessoa aí que estiver interessada, colega, eu posso, inclusive, enviar o PDF daquele capítulo que eu citei, desde que a Elsevier não saiba, mas eu fico à disposição para alguma pergunta, algum detalhe. Espero ter suprido a curiosidade do Dr. Giuliani, que carinhosamente me convidou, e agradeço novamente a atenção de todos, e em especial na pessoa do meu querido colega, Dr. Luiz Lavinsky. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Foi realmente excelente a tua apresentação, acho que todos aprendemos bastante e pudemos ter um panorama geral dessa área, né, que é sempre tão instigante. Eu vou abrir a palavra aí para um colega que queira fazer uma pergunta. Nós temos aí mais de 30 participantes, é um número bem expressivo para nossas reuniões dos encontros de ciência e tecnologia. Eu acho que tem 2 perguntas no chat aqui. Não vi, tá. Mas eu não estou conseguindo abrir aqui. Agora eu consegui. Tá. Posso falar aqui, Juliane? Pode falar, sim. Tá. O Dr. Marcelo Maltic, meu colega reumatologista de Porto Alegre,
Fibromialgia com queixa subjetiva de Xeros, ou seja, de mucosas secas. O que acha de solicitar FAM ou SSA, o fator reumatoide, nessa situação? Eu acho que é indispensável, Marcelo, porque a gente sabe hoje que fibromialgia não é uma doença primária. Em algumas circunstâncias, claro, talvez até na sua maioria, mas muitos pacientes com lúpus, com síndrome de Sjögren, com artrite reumatoide, com outras doenças autoimunes, apresentam fibromialgia. Ou doenças autoinflamatórias, como a espondilite anquilosante, a psoríase, essas também podem ser acompanhadas de fibromialgia. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico, ver o que está por trás. Fibromialgia não é só aquela manifestação de dói tudo, né? Dói do pescoço, do umbigo para cima, desculpe, do umbigo para baixo, do umbigo para a direita e para a esquerda, como é a definição aí tradicional. Na verdade, fibromialgia tem manifestações sistêmicas em vários pacientes. Tem, por exemplo, uma polineuropatia de fibras finas, que é difícil diagnosticar, não aparece na eletromiografia. E os pacientes com aquela queixa subjetiva com a eletromiografia e uma pilha de exames desse tamanho, normais. E ele pulula de paciente, de médico em médico, ou de psiquiatra em psiquiatra, porque foi encaminhado porque está com quadro psicossomático. E, na verdade, existe algo que nós não identificamos. Então, é fundamental que o paciente possa fazer esses exames, eu concordo. O doutor Marcelo pergunta também, anti-DFS70 é o padrão nuclear pontilhado fino denso de 70 kDa. Se ele é útil no fator antinuclear ou não ajuda para interpretar o exame. Tem duas peculiaridades nesse tipo de padrão, que é o AC2, anticélula 2, na classificação do ICAP. Ele é parecido com o nuclear homogêneo, mas não é igual. E esse é um padrão que é muito comum, os laboratórios leem ele, veem ele, de fato, a todo momento, porque ele é muito inespecífico, e ele só se torna específico para dizer que não há doença autoimune, isso que é o interessante, quando a gente faz um ensaio, um segundo ensaio específico para determinar esse de 70 kDa. Então, não basta a gente seguir só pelo padrão do FAM. Tem que fazer o segundo ensaio. Se o segundo ensaio mostra esse DFS70, como o colega escreveu aqui, é sinal que a gente não deve estar na presença de doença autoimune. É uma utilidade pelo lado negativo da história, mas é interessante. Deixa eu ver aqui. Bom, o resto, eu agradeço aqui o carinho do pessoal que está colocando aqui, que a apresentação surtiu o efeito desejado do Dr. Juliano. O pessoal apreciou e eu fico muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Temos o Paulo Belmonte de Abreu. Alô, bom, Carlinhos, bom te ouvir. Eu estou um órfão teu depois que tu deixaste de vir regularmente nos laboratórios, porque quando eu tinha uma doença bruxa, eu te chamava, agora está mais difícil, né? Mas vamos ver se, quem sabe, se pode reatar. Porque a minha questão é justamente isso, sintomas psiquiátricos inespecíficos com sintomatologia também reumatológica, seja Sjögren, mucosas secas ou queixas de artrite, né? E quando suspeitar e quais desses a gente pode contar para ver se tem um comprometimento, uma encefalite autoimune associada a essas outras doenças. Esses quadros do sistema nervoso central, Abreu, e grande prazer te ver aqui. Saudades aí das nossas grandes conversas e discussões. Na verdade, são quadros descritos mais recentemente. Eu já perdi paciente com encefalite autoimune e são quadros muito difíceis de fazer diagnóstico, até da gente suspeitar. E difíceis também porque exige um painel de exames enorme, cada vez maior. São exames caros, são exames, muitos têm que mandar ao exterior, e a gente não escapa disso. É um problema muito sério, porque muitos pacientes não têm condição financeira e nem o convênio paga, muito menos o SUS, né? Então, são pacientes que estão pulando por aí, Abreu, e que estão sem diagnóstico, com certeza. Não adianta fazer FAM, fator reumatoide, ANCA, que é o anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, teria que fazer os anticorpos específicos contra membranas de células de Purkinje no cerebelo,
contra o núcleo de neurônios no sistema nervoso central, ou várias outras proteínas, não apenas aquelas em esclerose múltipla, por exemplo, que são contra a bainha de mielina e outras, né? Então, é realmente complicado. Eu acho que é uma situação peculiar, não só do Brasil, mas de muitos centros. Outros estás no centro acadêmico e tem condições de encaminhar esses exames, ou o paciente sofre, porque não tem diagnóstico. E só com esses marcadores para tu chegares nisso aí, porque o paciente tem convulsão, e o paciente está com transtorno de personalidade, que pode estar associado a isso, memória, parte, às vezes, de convulsão, e a gente está sem diagnóstico, não é lúpus, não é uma vasculite clássica, é uma vasculite do sistema nervoso central. Dá para fazer biópsia de cérebro? É um problema muito sério fazer biópsia de cérebro, né? Em Porto Alegre, eu, pelo menos, desculpe a franqueza, eu sempre tive dificuldade, mas é uma situação que, às vezes, a gente tem que lançar mão, porque, às vezes, é um linfoma de sistema nervoso central. E a gente está tratando com um corticoide que melhora o linfoma. O paciente está melhorando, deve ser autoimune. Não. Nós temos que ir mais a fundo no diagnóstico, e é difícil, eu concordo contigo, Abreu. Infelizmente, eu não tenho uma resposta à altura da tua pergunta, que foi excelente. Eu queria lhe felicitar, porque, apesar de nos conhecermos tão bem, eu não conhecia o peso excepcional de sua produção científica. Realmente, nessa palestra, deu para ter essa visão. Eu queria fazer apenas uma pergunta. A surdez imunomediada, que nos atormenta muito, porque dá surdez total bilateral, quase súbita, e temos que ir para implante coclear, etc. Nós tivemos a HSP70 como biomarcador. Eu gostaria que comentasse, na sua experiência, o HSP70 chega a que grau de utilidade, e se tem algum biomarcador novo que tenha uma promessa de um diagnóstico efetivo. Na verdade, foi um trabalho que nós fizemos em conjunto, né, Dr. Lavinsky, há muitos anos atrás. Inclusive, desenvolvemos uma ELISA específica, importamos o autoantígeno, o HSP70, o Heat Shock Protein, e fizemos em alguns casos que nós tínhamos em conjunto. Realmente são casos dramáticos. Eu me lembro meninas de 12, 15, 20 anos, principalmente, tendo surdez súbita. É uma coisa assim terrível, né? E nós fazendo pulsoterapia, depois usamos metrexate, depois usamos monoclonais, bastante complicado, e nós gostaríamos, de fato, de ter marcadores mais expressivos para isso. Existem alguns candidatos, eu até não posso lhe mandar depois, mais duas ou três proteínas que dizem ser específicas da orelha interna, mas eu tenho minhas dúvidas. O HSP70 que nós fizemos não chega a 30% de sensibilidade e não é em nada específico. Então, é claro que nós temos o quadro clínico, né, que é muito claro, mas isso ajuda. Mas os outros 70% dos pacientes, nós ficamos um pouco a ver navios e dependemos do teste diagnóstico e terapêutico, que é o que nós fazíamos, né, quando vinha negativo esse teste, e fazíamos isso, eu me lembro, no laboratório de imunologia da PUC ainda. Então, assim, eu posso lhe mandar alguma coisa da literatura, mas nada que me impressione e que me diga assim, 60%, 80% dos casos estão com esse autoanticorpo presente, contra as células ciliares, contra o componente do epitélio tal. Então, existe isso, mas não é algo que o pessoal esteja se baseando para fazer o diagnóstico ainda, infelizmente. Nós, às vezes, com todos os exames, chegamos a essa situação de dúvida, aí o corticoide intratimpânico é um teste terapêutico que ajuda muito, né? Perfeito. Eu lembro, até me estendendo um pouquinho, um caso que nós tivemos em comum numa síndrome de Koga, em que era uma mocinha que estava indo comprometimentos múltiplos rapidamente e diagnosticasse, e ali foi feita uma terapêutica. Depois eu vi essa menina já trazendo uma filha para consultar. E com metrexato ficou décadas bem, né? Isso é estimulante, porque, até me particularizando um pouco mais, ela teve um quadro de Meniere, que depois se viu que era autoimune,
e tinha comprometimento central e comprometimento cardiovascular, uma série de coisas que, quando diagnosticasse com a terapêutica adequada, ela viveu até, não sei, não a vi mais, mas foi lá 10, 15 anos depois, ela ainda estava entre nós. Excelente, Então, excelente. isso É bom saber. é um exemplo de como é bom contar com um profissional com um bom gabarito. Eu diria mais, doutor Lavinsky, eu acho que os reumatologistas, em geral, estão muito bem capacitados no Brasil a fazer esses diagnósticos. O nível básico, acadêmico, científico tem evoluído muito, e eu tenho certeza que os colegas estão com condições plenas de acompanhar esses pacientes, diagnosticá-los, solicitar esses exames. E, é claro, quando existe qualquer dúvida maior, 2, 3, 4 cabeças pensam melhor que uma, né? Então, às vezes, eu ainda auxilio alguns colegas aí que me passam alguns casos, eu fico muito feliz, fico à disposição sempre. Vocês têm meu e-mail, aí o que eu puder auxiliar não tem problema, mas realmente eu vejo com muito bons olhos, muito otimismo, a situação da reumatologia e da autoimunidade no país. Obrigado. Que bom. Que bom. Eu acho que nós já são 19h45 no horário de Porto Alegre, né? Eu acho que não é um bom momento aí para a gente dar o encaminhamento final. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Von Millen aí por excelente apresentação e por nos trazer esse tema aí tão interessante para o nosso encontro de ciência e tecnologia. E agradecer a presença e participação aí de um número significativo de colegas aí que tornou assim que abrilhantou aí esta sessão, essa iniciativa aí da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Passo a palavra para o nosso presidente para fazer o encerramento. Bem, eu vou usar as suas palavras para encerrar, dizendo que foi uma noite de gala para nós, aprendemos essa convivência muito agradável com colegas que a gente gosta muito, e eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou mandar por correspondência o convite, mas gostaríamos de tê-lo como sócio correspondente da academia, tendo em vista ter todas as condições que naturalmente exigem para esse convite. Mas faço esse pré-convite e espero uma resposta do aceite futuramente. O futuro é hoje, professor. Sim. Está aceito o convite. Esperava isso. Então, muito obrigado. Ficamos Grande prazer. muito honrados e dou por encerrado, então, que me coube pelo moderador esse encargo, dou por encerrado essa reunião. Um abraço a todos e, particularmente, ao Dr. Carlos. Obrigado a todos os colegas aí, principalmente aqueles que eu não saudei no início. Um abração, pessoal. Tudo de bom. Tudo de bom.